Chegou o momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele é cientista político e diretor executivo da Stand With Us Brasil, meu querido amigo André Leist. Venha pra cá! Shalom Aleichem, vem no Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. André Leist, meu querido amigo, meu amigo de infância. Você sabe que a vida separa as pessoas, mas jamais as verdadeiras amizades. Exatamente. Eu estou muito feliz que você está aqui conosco hoje. Estamos sendo transmitidos pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, pelo YouTube do Instituto Rav Seni de Comunicação e por todas as emissoras de TV parceiras. E é uma honra tê-lo aqui comigo na segunda temporada da Rav Seni Live Show. Muito obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Finalmente deu certo. Finalmente deu certo. Tudo na sua hora é bom. Então o momento era hoje, André. E eu acho que o mundo ele está vivendo um período muito turbulento. E a sua área como cientista político, a sua carreira, a sua preparação em Israel, todas as suas vivências e a tua atuação hoje nos veículos de comunicação são uma ponte para que a sociedade compreenda de verdade o que está acontecendo lá. Então eu queria que, em linhas gerais, você desse uma pequena leitura para os nossos telespectadores da situação do Oriente Médio como um todo e Israel em particular. Bom, a gente fala de um novo Oriente Médio. Shimon Peres falava Mizrach Tichon Hadash. E ele falava isso antes de essas coisas estarem acontecendo. Então a gente está tendo agora cada vez mais países árabes reconhecendo Israel. A gente tem cada vez mais acordos diplomáticos entre Israel e esses países da região. Então, a gente, em um momento, se a gente fosse voltar para a Guerra dos 6 Dias, 67, teve a resolução da ONU 242, ela exigia que Israel se retirasse do que conquistou, mas, ao mesmo tempo, exigia que o outro lado reconhecesse as fronteiras internacionais. E isso, de uma certa forma, indiretamente reconhecia o direito de Israel de existir. E os árabes eram contra isso. Então eles declararam os 3 nãos, famosos 3 nãos de Khartoum, capital do Sudão. Não às negociações, não à paz e não ao reconhecimento de Israel. E se a gente for analisar o que aconteceu em dezembro de 67, quando essa resolução aconteceu, e agora a gente tem uma mudança de 180 graus no approach dos países árabes para com Israel. Tirando o Líbano e a Síria, que são países que Israel está em estado de guerra desde 48 e existem problemas de controle externo a esses países, tanto o Líbano quanto a Síria estão sob influência iraniana, que não é um país árabe, é um país islâmico, mas não é um país árabe. E, por sua vez, na época que teve a Guerra dos 6 Dias, o Irã era o melhor amigo de Israel na região. Então mudou. O Irã se transformou no pior inimigo de Israel e os países árabes passaram a ter relação com Israel. Primeiro veio o Egito, depois a Jordânia, em 95. A própria autoridade palestina foi criada com a LP, então existe uma relação diplomática, apesar de não haver um acordo de fim de conflito, mas existe uma relação com os palestinos. Antigamente não tinha nenhuma relação com os palestinos, era só terrorismo que a gente via vindo da OLP, e hoje tem uma relação ministerial, eles ajudam a prender terroristas na Cisjordânia, a gente tem muitas críticas a eles, mas existe uma relação. E se a gente for medir agora o que acontece no Oriente Médio estendido, os países árabes querem estabilidade. E o Irã e grupos terroristas desestabilizam o Oriente Médio. E quem traz estabilidade? Países que têm uma boa inteligência, boa economia e uma sociedade livre, que exporta prosperidade e não terrorismo, e não radicalismo. E aí, então, entra Israel como um principal player. Isso começa nos anos 2000, com Israel ajudando a Arábia Saudita indiretamente a descobrir planos de assassinato do então rei Abdullah, da Arábia Saudita. Os sauditas ficam muito gratos, eles acabam também compartilhando inteligência com Israel sobre um navio que levava armas para Gaza e para o Líbano, que Israel para o navio no meio do mar,
E a partir de 2002, 2003 começa uma relação. Aí depois teve o 11 de setembro, os sauditas ficaram bastante queimados no mundo, porque dos 19 pilotos, 15 eram sauditas. Então o governo saudita procurou melhorar a imagem saudita. Fizeram a proposta árabe da paz de 2002, que foi engavetada. E a partir daí começou a ter uma relação de inteligência militar. E isso acaba culminando depois aí com os acordos dos Emirados Árabes Unidos em 2020, com Bahrein, com Marrocos e com Sudão. E hoje em dia, cada vez mais, acredito eu, que a gente tem na fila aí, nos próximos anos, a Arábia Saudita, Oman, Kuwait, eventualmente Catar e outros países que, apesar de serem mais críticos de Israel, tem uma relação militar com Israel. André, você morou em Israel, você se preparou, você já se enxergava atuando na área que atua? Como é que foi essa sua bagagem? Como é que foi essa sua trajetória que passou pelo exército de Israel? Conte para nós. A primeira vez que veio à tona... De onde veio essa paixão? Não, a primeira vez que veio à tona essa paixão foi Sim. na época da Segunda Intifada. Certo. Os atentados terroristas que aconteciam na época. Eu, com um jovem de 14, 15 anos, abri o jornal e via o que escreviam. E eu sabia que estava tendo um atentado e estava escrito um atentado com homem-bomba, um grupo fundamentalista assumiu e não estava escrito terrorista. E eu falava, poxa, mas no 11 de setembro de 2001 chamaram a Al-Qaeda de terrorista. Por que não chamam o Hamas de terrorista? Qual é a diferença de jogar um avião num prédio e enviar um homem-bomba para um café? Tudo bem, o número de mortos, mas a intenção não é a mesma? Se a intenção é a mesma, por que um é terrorismo e outro é um grupo fundamentalista radical, mas eles não chamam de terrorismo? E eu comecei a comparar os jornais brasileiros como eles tratavam o assunto lá com 14, 15 anos. E aí eu fiquei com essa paixão, acabei estudando em Israel 1 ano, em 2003, fui fazer um segundo colegial, voltei para o Brasil, e aí acabou vendo essa paixão de querer ir para Israel, querer estudar as relações internacionais. Você foi no segundo colegial? Eu fui no segundo colegial estudar em Ayanot, que é um projeto de troca de estudantes, de classe brasileira de ensino médio. Sim. Voltei no fim do ano, terminei o colegial no Brasil, e depois, em 2006, eu fiz aliar. E aí eu fiz aliar com o objetivo de estudar relações internacionais, ciências políticas, em algum lugar, que eu não conhecia ainda a IDC Herzliya, onde eu estudei, e depois fazer exército e trabalhar pelo país. O trabalhar pelo país não tinha um formato específico. Poderia ser trabalhar pelo país, pelo governo do país, mas trabalhar pelo país, não pelo governo do país, porque o que a gente tem é o governo de Israel e o Estado de Israel. E eu me sinto que eu trabalho para o país, não para o governo. Eu posso até discordar do governo, mas eu trabalho em prol do país. Da entidade. Da entidade, da existência do país, que comporta o governo, a oposição, os judeus, os não-judeus e por aí vai. Como é que você analisa essa nova estratégia dos atentados terroristas? Isso é para mexer com o psicológico da população? Qual que é a sua visão em relação a isso? Um terrorista, para poder cometer um atentado, ele tem uma soma de dois elementos que precisam ser positivos, acima de zero. Capacidades e motivações. Se você tem capacidades e motivações, a questão do atentado, ou o dia e a hora que vai acontecer o atentado é uma questão de tempo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, os terroristas que cometeram os atentados são pessoas que se autorradicalizaram e tomaram a decisão de cometer esses atos de violência, esses atos criminosos. Isso, obviamente, são atos que eles enxergam que são atos de heroísmo. Claro que do nosso lado aumenta a questão do medo do terrorismo, o medo de que nós temos de estar lá, de viver lá. Isso, obviamente, faz com que aumente a motivação do outro lado. Por quê? O lado que comete terrorismo lá, tanto os radicais, que são poucos, árabes israelenses, é uma minoria da minoria que está disposta a cometer atos de terrorismo, mas ainda assim é muita gente. Existem 2 milhões de árabes em Israel, tá? E árabes muçulmanos devem ser 1,8 milhões. Essas pessoas, a gigantesca maioria esmagadora de pessoas, elas são pessoas de bem, querem trabalhar, querem voltar para casa, ajudam o país,
são pessoas que pagam impostos, são pessoas que são parlamentares, são juízes, são policiais. Eles são israelenses. O irmão, sim, não estou falando dos palestinos. O terceiro terrorista era palestino. Mas, assim, são cidadãos israelenses. Exato. Ou alguns deles se chamam de palestinos residentes em Israel, porque eles se identificam com a Palestina ou com palestinos, etc. e tal. Mas, ainda assim, são cidadãos israelenses, são conhecidos como árabes israelenses. Essas pessoas, se a gente for falar que 5% são radicais, ainda assim são milhares de pessoas, porque é 5% de 1.800.000. Então, estamos falando de 90 mil pessoas que estão dispostas a cometer atos criminosos, atos de terrorismo. E isso é muita gente. Então é muito difícil de você evitar um lobo solitário. E, obviamente, essas pessoas elas têm intenções de fazer com que a vida dos judeus na região seja infernal. É aquela história de eles não terão um dia de paz. E esse tipo de antissemitismo, esse tipo de raiva, gera motivação no outro lado a continuar cometendo atos criminosos. Você sabe que a Golda Meir falou uma vez que a paz vai existir quando eles amarem os seus próprios filhos assim como eles nos odeiam. Mais do que eles nos odeiam. Ou igual. A questão do terrorismo, ele é um inimigo muito difícil de você vencer, porque ele está disposto a morrer. Então, quando o seu inimigo ele está disposto a morrer, o combate ele fica praticamente, não diria complexo, muito perigoso. O Serviço Secreto de Israel, com certeza, diariamente impede uma série de atentados que poderiam ocorrer e que isso não chega nos nossos ouvidos. Nos nossos ouvidos chegam os terroristas que tiveram êxito, mas com certeza o número de interceptações é muito alto também. Mais de 100 atentados foram evitados de janeiro para cá. Mais de 100? Mais de 100, 3 meses. São 90 dias, um atentado por dia. 100 atentados, o Serviço Secreto, junto com a polícia, junto com outras organizações, outros organismos de segurança, mais de 100 atentados foram evitados. Agora, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo lá. Mas isso é o tempo todo. O tempo todo. Agora, os atentados que ocorreram, os 2 primeiros foram árabes e israelenses, é diferente o tipo de investigação que pode ser feito. Agora, depois desse atentado, com essa ligação ao Estado Islâmico, essa ligação ideológica que eles têm com o Estado Islâmico, essas duas pessoas, fez aí o Serviço Secreto e a polícia investigar um monte de gente, inclusive nas mídias sociais, para tentar evitar o próximo atentado. André, como é que você avalia o novo governo de Israel? Mudou. Não é mais o Bibi Netanyahu, o governo mudou. Como é que você está analisando o novo governo de Israel? Então, antes de mais nada, eu vou repetir uma frase conhecida. Assim, eu não sou pró-governos de Israel, eu sou pró-Israel, o Estado, da existência do Estado e da manutenção da legitimidade, da soberania. Direito de existir. Do direito de existir, independentemente de qual governo está no poder, contanto que o Estado continue sendo um lar nacional para o povo judeu e um Estado democrático que dá direitos iguais a todos os seus cidadãos. Então, eu acredito que a alternância de poder é boa e a gente tem que respeitar a democracia israelense. A democracia israelense ela é vibrante, ela é barulhenta, ela incomoda, ela não é perfeita, porque você viu que teve 4 eleições em 2 anos que gastaram aí 10 bilhões de shekels para que um governo conseguisse ser formado, mas ao mesmo tempo é positivo que tenha alternância de poder, é positivo que exista um governo estável que está durando, acredito eu que vai conseguir terminar os 4 anos. É um governo eclético, onde existem partidos de esquerda e de direita, de centro, que conseguiram concordar em alguma coisa, porque eles discordam de muitas coisas, mas concordam em outras. E eles estão conseguindo gerenciar o país, mesmo não concordando em várias pautas. E isso é uma lição para outras democracias que não conseguem fazer o mesmo. Onde esquerda e direita e centro conseguem sentar e falar, bom, vamos colocar de lado o que a gente não concorda e vamos falar o que a gente concorda. E conseguiram montar uma coalizão que está funcionando. Está na sua visão... Com respeito mútuo. Não, está funcionando. Está funcionando. Está funcionando, porque assim, no final das contas, as pessoas precisam sentar nos ministérios e trabalhar em prol da população. O mais importante que estava em hold, estava em espera nesses 2 anos, era aprovar o orçamento anual do governo.
Isso não estava sendo aprovado. E quando não é aprovado o orçamento, o que acontece? O orçamento a ser usado é o mesmo orçamento do ano anterior, sem aumento. E aí você não consegue aprovar novos projetos, você não consegue aprovar novas escolas, novos hospitais, novas obras sociais, aumento de investimento em defesa, em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. O país fica em pausa com esse impasse político. Então foi bom que o impasse político acabou. André, a guerra é abominável, principalmente no século XXI. Qual é a sua visão, qual que é a sua análise da guerra entre Rússia e Ucrânia? É uma guerra completamente desnecessária, que poderia ter sido evitada. As ações autoritárias da Rússia, liderada por uma pessoa só, Putin, porque assim não acredito que seja a vontade do povo russo o que está acontecendo. A gente viu as imagens que saíram agora na internet de corpos nas ruas em uma cidade onde a Rússia estava e eles se retiraram militarmente e entraram as forças ucranianas. Eu acho que é uma guerra triste que mostra que regimes autoritários armados com armas nucleares fazem, às vezes, atrocidades e o mundo fica calado porque ele não tem muito que possa fazer. Por isso que é tão importante o mundo capaz conseguir evitar que regimes autoritários, ditatoriais e fundamentalistas nunca obtenham armas nucleares. Nunca obtenham armas nucleares. Imaginem o Irã armado com armas nucleares. Imaginem a Venezuela armada com armas nucleares. Seria um retrocesso para todo o avanço que a humanidade teve nos últimos 300, 400 anos de renascimento, de iluminismo, de formações de estados e, obviamente, de democracia no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, na minha opinião, essa guerra é uma guerra triste, desnecessária. Pensando no mundo real e não no mundo ideal, não tem como a gente achar que a Rússia vai aceitar qualquer coisa naquela região. E eles são uma superpotência nuclear. Existem duas superpotências nucleares, Estados Unidos e Rússia, com com mais de 5.000 ogivas nucleares. Então, se faz necessário que o mundo engaje com a Rússia com diplomacia, com respeito, mesmo eles sendo um país autoritário, porque é o que eles querem ver do outro lado. A Rússia tem um estigma de inferioridade porque eles perderam a União Soviética. Nessa perda de território, com a queda da União Soviética, eles se sentiram perdendo a guerra. Então eles têm um complexo... Ficou. E essa cicatriz a gente vê nos últimos 20 anos, 30 anos, onde os Estados Unidos e a Europa se comportam de uma forma superior, porque são superiores moralmente e eticamente. São países mais avançados, são países onde existe mais pesquisa. Você não compra produtos made in Russia em nenhum lugar, tirando vodka. O que a Rússia faz? O que a Rússia fabrica para o mundo? Mas, então, assim, ao mesmo tempo, estou falando de produtos. Eles dão gás, eles têm petróleo, fertilizantes também, né? Fertilizantes, eles são commodities, e principalmente gás, petróleo e fertilizantes. Mas agora, a cultura russa, a literatura russa, a música russa, isso é muito rico. Isso não pode ser ignorado e não pode ser boicotado. Não pode ser boicotado. Agora, o governo russo precisa ser engajado com realismo. Eles querem que não tenham armas nucleares nas suas fronteiras. O mundo precisaria engajar para que isso seja efetivado, para que haja paz, para que as pessoas não morram em guerras desnecessárias como essa. E o que está acontecendo hoje? Existe uma previsão para essa guerra acabar? Ela de que forma? Ela vai acabar provavelmente nesse formato. A Ucrânia provavelmente vai assinar algum termo de neutralidade, onde eles assumem uma responsabilidade de não entrar para a OTAN, apesar de ser uma violação da soberania ucraniana, porque a Ucrânia seria um país independente e deveria poder fazer o que bem entende com as suas relações externas, mas, mais uma vez, voltando para a teoria de realismo, você faz uma ação e tem uma reação do outro lado. Aliás, o presidente da Ucrânia é um herói. Ele se manteve no seu cargo, não abandonou
O barco esteve com seu povo nessas horas difíceis. Provavelmente um dos grandes motivos pelos quais a Rússia não venceu a guerra. Ela pode ter ganho a batalha, mas não venceu a guerra. Ao mesmo tempo, sim, as críticas... Você falou uma frase muito sábia. Ela pode ter vencido a batalha, mas a guerra ela perdeu. Não, ele não venceu a guerra. Não venceu. Porque se o objetivo da Rússia era fazer a Ucrânia não entrar para a OTAN, aí ela venceu a guerra. Agora, se o objetivo da Rússia era conquistar a Ucrânia, não conseguiu. Não conseguiu e teve uma série de prejuízos que talvez ele não calculou. Talvez o Putin não imaginava que a reação mundial ia ser aquela, né? as sanções econômicas. As sanções econômicas, as empresas saindo, as perdas, se retirando, bloqueio de contas. As perdas que eles tiveram, Sim. as baixas de mais de 10 mil soldados, ou não sei quantos mil soldados morreram na Ucrânia. A foto que o Putin tinha da reação da Ucrânia era uma. O que acontece? É um regime autoritário, então as pessoas falam para ele o que ele quer escutar. Sim. O círculo muito próximo dele, apesar de serem cargos de confiança... O incentivou. Não, e são pessoas que morrem de medo de serem presas se falarem o contrário. Porque a gente não está falando de um assessor do presidente americano que, se ele decidir não ser mais assessor, ele pode ser advogado na Filadélfia, ou na Flórida, ou em Nova York, sim, ou em algum outro lugar e ver uma vida normal. Se você é assessor do Putin e você não quer mais ser assessor do Putin, a outra alternativa é cadeia, ou morte, ou exílio, ou você tem que fugir. Você não tem como voltar a ser um mero advogado em Moscou se você chegar nesse círculo de confiança com o presidente da Rússia. Então essas pessoas, elas não têm outra alternativa. E muitas delas tiveram que mentir do que falar a verdade, do que realmente falar... Com receio de um atrito, com receio de uma repreensão. Vocês não viram que a cúpula de segurança, antes da guerra começar, do Putin com do seu Conselho de Segurança, que estava o ministro da Defesa, o chefe do Conselho de Segurança, o chefe da FSB, que é o Serviço Secreto Russo, etc. e tal. A forma como ele falou com eles, a forma como ele perguntava ele fez as perguntas, era uma forma muito cruel, autoritária. As pessoas estavam com medo, notoriamente com medo dele. Então, assim, dessa forma, dá para ver que era uma guerra de uma pessoa só, de pessoas que eventualmente têm informações, não queriam dar essas informações para ele. Então, assim, o presidente da Ucrânia poderia, e aí a gente tem como voltar atrás na história, porque a gente tem como julgar a história de acordo com o que a gente sabe naquele momento. Ninguém achou que a Rússia iria invadir a Ucrânia. A inteligência ocidental, ou a inteligência do mundo, ninguém achou que ele ia invadir a Ucrânia. Só acharam que ele realmente havia decidido invadir a Ucrânia quando faltavam muito poucos dias. Se há 6 meses atrás, ou há 1 ano atrás, a Ucrânia tivesse negociado com a Rússia de uma forma mais neutra, talvez essa guerra poderia ter sido evitada, mas assim, da mesma forma que outras guerras podiam ter sido evitadas e não foram evitadas. A gente só sabe disso depois que acontece e nunca antes que acontece. André Leist, meu querido amigo de infância, estamos aqui colocando uma conversa de anos em dia. Você já falou por que a gente é amigo de infância? Estudamos na mesma escola. Estudamos na mesma escola. Na mesma classe. Na mesma classe. Chegou um momento da vida que cada um tomou o seu caminho, tomou o seu rumo, foi atrás da sua missão, mas a vida fez com que a gente se reencontrasse e no momento certo, porque muitas parcerias estão sendo alinhadas entre nós, não é isso, exatamente. André, você citou acordos de paz. Você citou no começo do nosso bate-papo recentes acordos de paz com os Emirados Árabes. Como isso influencia hoje a prosperidade naquela região e como isso reflete em Israel? Os Emirados Árabes são o país mais rico do Oriente Médio. Eles são uma superpotência tecnológica, sim, eles são uma potência militar, sim, na região, eles são um país influente no mundo inteiro, sim, e é um país que trabalhou na tolerância religiosa dentro de parâmetros de tolerância no Oriente Médio. Então, por exemplo, existem sinagogas, existem igrejas dentro dos Emirados Árabes. A Arábia Saudita, uma sinagoga é proibido, principalmente igrejas ou como símbolos. Por quê? Porque a Arábia Saudita tem uma questão religiosa muito mais densa e profunda e fundamentalista do que os Emirados Árabes, que têm criado nos últimos anos uma sociedade aberta, plural e próspera. E isso se reflete nessas maravilhas que vemos nas fotos em Dubai, Abu Dhabi e em outras cidades. Sim.
Os Emirados Árabes são, então, um parceiro inerente, natural de Israel a uma paz. Por quê? Porque Israel é a superpotência militar, tecnológica e política do Oriente Médio. É um país muito influente internacionalmente, é uma superpotência tecnológica, sim, é uma potência militar, é uma potência em inteligência militar e é uma potência política. Ou seja, é natural que dois países fortes queiram fazer alianças para combater inimigos comuns. E, nesse caso, o perigo de um Irã nuclear incomoda tanto Israel como também os Emirados Árabes, pois os Emirados Árabes são um país árabe e sunita, o Irã é um país persa e xiita. Os Emirados Árabes estão muito próximos geograficamente do Irã e eles têm um problema com o Irã em relação à passagem de navios pelo Golfo Pérsico, que, obviamente, de um lado do mar está os Emirados, do outro lado do mar está o Irã. Então, eles têm medo de um Irã nuclear. E é por isso que eles se aproximaram tanto dos Estados Unidos e querem se aproximar de Israel, porque essa aliança vai ajudar eles a se transformarem, a se colocarem em um país mais seguro. Essa aliança influencia, obviamente, outros países da região a fazerem o mesmo, que também têm o mesmo medo do Irã, e isso fortalece a região. Então, no fim das contas, como é que isso muda a região? Hoje em dia, a gente tem um Oriente Médio polarizado, dividido em duas partes. Uma parte está do lado de Israel, dos Estados Unidos, do mundo árabe moderado e da paz e da prosperidade, e o outro lado está do lado do Irã, da Síria, de grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas e do Estado Islâmico que buscam a desestabilidade e a guerra e o terrorismo em busca da sua ideologia e da implementação de governos totalmente fundamentalistas e autoritários na região. A gente inclui dentro desse mundo mais sombrio, né, desse mundo totalmente sombrio, não mais sombrio, mas totalmente sombrio, o Talibã, Al-Shabaab, Boko Haram, todos os grupos terroristas que dominam outros países na região. Agora, a gente pode falar que todas essas pessoas ou grupos são amigos? Não. O Estado Islâmico e o Hezbollah são inimigos. Um é um grupo fundamentalista islâmico sunita, o outro é um grupo fundamentalista islâmico xiita. Um se chama de Estado Islâmico, o outro é sustentado pela República Islâmica. Ambos são fundamentalistas. E, mais uma vez, o que eles usam como nome, isso é importante trazer aqui, República Islâmica, Estado Islâmico, na minha opinião, eles não são Estado, não são República e não representam o Islã. Porque o Islã não representa aquilo que eles protegem. Tanto que é uma minoria da minoria de pessoas que seguem o Islã que cometem esses atos. O problema é a natureza da história do Oriente Médio, onde moderados, que são a maioria, são frequentemente calados e mortos e presos pela minoria radical. Se a gente fosse fazer uma pesquisa agora de opinião na Arábia Saudita ou no Irã, com certeza essas pessoas iriam votar para poder beber álcool, poder ter discotecas, poder dirigir, poder viajar, poder serem livres, não precisar usar o véu, etc. e tal. A sociedade, ela caminha, o ser humano ele caminha naturalmente por querer ser livre e ele escolher se ele quer ou não ser religioso. Mas o livre-arbítrio é a primeira opção do ser humano. André, você hoje é diretor do Stand With Us no Brasil. A Stand With Us está presente no mundo inteiro. Exato. Em quantos países? Estados Unidos, fisicamente com escritórios. Com escritório, com sedes. Com sedes. Estados Unidos tem várias sedes em vários estados. Sim. Canadá, Inglaterra, Israel, Brasil e estão abrindo na Austrália agora. Mas tem atividades na China, teve atividades na África do Sul, tem atividades na Holanda, teve atividades na França, tem atividades na Argentina. Sim. E a organização quer abrir outras unidades em outros países. A gente está ajudando com o modelo que nós construímos no Brasil. Ele foi muito próspero, ele deu muito certo. Então ele está servindo de exemplo para eles abrirem na Austrália. A gente está tentando copiar um modelo no Chile e na Argentina no futuro e eventualmente no México. Existem muitos países que têm mais problemas, por exemplo, que o México, ok?
O Chile é um deles. Né? A Colômbia não tem problema, que nem tem o Chile, que nem tem a Argentina, no sentido de sentimento antisionista, sentimento de antissemitismo nos campos universitários, Sim. movimentos de boicote, etc. e tal. Sim, aí eu acho que é interessante você explicar, para quem nos assiste, a missão da Stand With Us. A Stand With Us é uma organização internacional de educação sobre Israel e Oriente Médio no mundo, a fim de tentar diminuir e combater o antissemitismo e trazer e acredita que a educação caminha para a paz. Muito bom. Essa é a missão. A missão não é vender um lado do espectro político de Israel, porque ela é apartidária. Ela é pró-Israel porque ela não é contra Israel, mas ela não é anti-Palestina por ela ser a favor de Israel. Você tem como ser sionista, pró-Israel e a favor dos palestinos, a favor que eles tenham um país, a favor que eles tenham dignidade, que eles vivam com segurança, que exista um fim do conflito, etc. e tal. E você tem como ser também pró-palestino e solidário com os palestinos, antes de ser solidário com Israel, mas não por isso ser contra Israel. É isso que eu falo para as pessoas. Você tem como ser pró-palestino e não ser contra Israel. Você tem como ser pró-Israel e não ser contra os palestinos. E é muito bom, porque muitas É vezes... isso que a gente ensina. Sim, e você dentro das faculdades, dentro das escolas, em palestras, isso acontece em todos os países que a Stand With Us está presente. Agora, é muito interessante porque muitas vezes a mídia, ela rotula e ela está veiculando uma notícia não se baseando no que realmente ocorreu. Aí entra a Stand With Us e mostra realmente os fatos, Exato. a verdade. A gente tem trabalhos contínuos em alguns setores da sociedade. Educação. Então a gente está falando de escolas públicas e privadas, escolas judaicas e não judaicas, universidades, organizações da sociedade civil. Pode ser, por exemplo, o Ministério Público, OAB, partidos políticos, etc. e tal. Depois nós temos a parte toda de comunicação, mídias sociais, mídia tradicional. Existe, sim, uma questão com a mídia em Israel. A mídia, nos últimos 20, 30 anos, foca muito mais em Israel do que foca em outros conflitos. Isso tem razões históricas, numéricas, políticas, ideológicas, às vezes. Mas, sim, de fato, a mídia dá mais atenção para o que acontece entre Israel e os palestinos do que acontece no Afeganistão, do que acontece em Darfur, do que aconteceu em Ruanda, do que acontece no Sri Lanka, do que acontece em Camboja, que tem lá guerras civis e expulsões muito piores, assim, mortes em números infinitamente piores do que aconteceu na história do conflito árabe-israelense, ou particularmente o conflito palestino-israelense. Dito isso, não tem como a gente agora mudar a cabeça das pessoas de um dia para o outro. Não tem como a mídia deixar de fazer o que ela está acostumada a fazer. Cobrir o conflito palestino-israelense é fácil e dá rating, e dá ibope. Existe uma concentração enorme de jornalistas internacionais em Israel. É seguro para um jornalista internacional cobrir o conflito contra o Hamas em Gaza. É relativamente barato e extremamente vendável. Enquanto que ir para o Afeganistão é problemático, é um país maior, é um país grande, né? É um país que você tem que viajar horas para poder cobrir. Na Síria é perigoso, pode morrer, né? Um jornalista pode ser pego pelo Estado Islâmico e ser degolado por ser americano ou europeu. Então é complicado. No fim das contas, isso traz mais notícias sobre Israel, mais atenção, mais manchetes, de forma repetida nos últimos 20 anos. Então essa repetição faz com que as pessoas achem que Israel está morrendo muito mais gente, que o conflito é muito pior, que os palestinos sofrem muito mais, quando na verdade não é isso. É o que eu falo em algumas aulas, Rav. A imagem pública do Brasil fora do Brasil é melhor do que a realidade. A imagem pública, nessa lógica, da maior parte dos países, fora do país de origem, é melhor do que a realidade. A imagem, se eu te falar agora, Rav, eu vou amanhã para a Suíça, passar uma semana. A primeira imagem que vem na tua cabeça é os Alpes suíços, o chocolate suíço, você esquiando lá, os relógios e a organização, e um chalezinho de madeira numa montanha e tal, não sei o quê. Essa é a primeira imagem que vem. Se eu te falar que eu vou para a França, você vai imaginar os queijos, os vinhos, a música, etc. e tal. Se eu te falar que eu vou para a Itália, vem uma imagem de um carro italiano, de uma moto, ou daquelas ruas, ou do Coliseu e tudo mais.
A imagem pública, se você está na França e você fala que vai para o Brasil, o que os franceses imaginam? Eles imaginam carnaval, eles imaginam o Rio de Janeiro, eles imaginam futebol, eles imaginam a bossa nova, eles imaginam a beleza natural que tem no Brasil, etc. e tal. Só que a imagem do Brasil fora é melhor do que a realidade. Aqui tem corrupção, tem violência, tem assassinatos, tem sequestros, tem acidentes de trânsito, tem pobreza, tem desigualdade social, tem um monte de problemas. Mas na Suíça também tem problemas. E um suíço vai te falar todos os problemas, elencar em 10 segundos, de 0 a 10, todos os problemas que a Suíça tem. Está vivendo isso. Então, a imagem pública dos países tende a ser melhor do que a realidade. A imagem pública de Israel, como um dos únicos países que a imagem pública do país é pior do que a realidade. E isso é uma coisa que a gente precisa tentar mudar, porque a imagem pública do país, Israel, por ser o único Estado judeu, ser pior que a realidade, gera antissemitismo, porque é um Estado do povo judeu. Então a gente precisa, no fim das contas, lembrar, trazer. E aí o trabalho da Stand With Us entra de forma ativa e passiva. Quando tem uma notícia errada, nós entramos em contato e corrigimos a notícia dentro das nossas limitações, porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Não, mas simplesmente o fato de mostrar... A gente tem relação com os principais meios de comunicação, nós temos assessoria de imprensa profissional, temos traduzido livros ao longo dos últimos anos, livros sobre Israel, livros sobre o conflito, inclusive sobre o problema da mídia da academia e Israel, de livros escritos por pessoas inteligentes, pessoas ponderadas, sensatas, de espectro político neutro, de centro, ou seja, para não puxar os lados do espectro político partidário dentro de Israel. Não adianta traduzir um livro muito à esquerda ou muito à direita, porque a gente quer mostrar para as pessoas a diversidade e a neutralidade que nós estamos tentando trazer esses temas. Não adianta nada a gente vender uma Israel da esquerda ou da direita. Mas, dito isso, a gente precisa mostrar que Israel é tudo isso para essas pessoas. Então, quando nós fazemos trabalhos passivos e ativos educacionalmente, quando tem uma guerra, a gente tem que correr para trazer o assunto, explicar o assunto, mostrar o que está acontecendo, mostrar dados, trazer informações para as pessoas. Quando não está tendo uma guerra, a gente tem que mostrar a história do conflito, mostrar o que aconteceu há 70 anos atrás, trazer conteúdo para que os alunos saibam o que aconteceu, a gente possa ajudar a sociedade, os alunos em épocas de escola, a passarem em perguntas que caem no Enem, e também ajudar os estudantes que estão em idade universitária a poderem se proteger de ataques antissemitas dentro das universidades. E eu não estou dizendo que os ataques antissemitas sejam críticas ao Estado de Israel, porque a crítica ao Estado de Israel, e eles sempre repetem isso, eu vejo isso no Twitter, não pode criticar Israel que já acusam a gente de antissemitismo. Não é verdade. A Stand With Us e as pessoas que trabalham nesse assunto, não só da Stand With Us, não estão chamando as pessoas que criticam Israel de antissemitas. Existem críticas necessárias, plausíveis e totalmente aceitas. Você está corrigindo quando tem que corrigir. Mas existem críticas que não são ofensas. Claro. Existem críticas que são desproporcionais. Claro. Existem críticas que são 2 pesos, 2 medidas. E existem já não críticas, existem jargões que a gente chama de desumanização, deslegitimização do Estado de Israel. Aí isso sim é antissemitismo. Dizer que o Estado de Israel é um empreendimento racista é antissemitismo. Não estão criticando uma ação do governo ao dizer que o sionismo tem que ser combatido. Quando dizem que o sionismo tem que ser combatido, isso não é uma crítica ao Estado de Israel. Isso é uma deslegitimização da existência do movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. E isso sim é antissemitismo. É inadmissível. Olá pessoal, hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, Alexandre Zolko, a CRM Bônus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo. A proposta da CRM Bônus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10 a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora, fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja.
Hoje, o gift back da CRM Bônus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum, pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10% a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbonus.com. Eu recomendo. Nós acreditamos que as ideias mais disruptivas do mundo estão guardadas em silêncio. Nós acreditamos que os loucos, em um futuro próximo, serão chamados de gênios. Nós somos o início de um movimento onde futuros tubarões de negócios serão tangibilizados no presente. E o Shark, o mundo dos criptoativos e startups nunca mais serão os mesmos. André, poderia ficar com você aqui a noite inteira conversando, mas você citou livros que vocês traduziram, eu acho que vocês trouxeram esses livros. Temos um presente para você. Para mim? Não acredito. Temos um presente para você, que por favor, maravilha. se puder trazer aqui. O Tom está aqui. Obrigado, Tom. Tom Freitas. Então, antes de mais nada, aqui, ó. Olha só, com a sacola da Stand With Us, A sacola da Stand With Us. Mostra para a câmera. Qual aqui. câmera, Lê? Sion... Olha só. Como a palavra sionista, eu vou ler aqui para vocês, Sim. é uma palavra que está sendo deturpada, tirada de contexto no Brasil e no mundo. O que é sionismo, o que é sionista? Sionista, substantivo e adjetivo, aquele que acredita no direito do povo judeu a ter um país em sua terra ancestral. Pode mostrar, pode mostrar. Estou mostrando aqui. Pode mostrar. Estica, olha só. Aí. Muito bom. E aqui dentro, Rav, nós trouxemos um exemplar de cada livro que nós traduzimos. Sim, quero ver. Para você. Vocês traduziram esses livros? Em ordem é assim, primeiro esse, cronológica. Depois esse, depois esse, depois esse. Então, por favor. Muito obrigado, André. Olha, a indústria de mentiras, a mídia, a academia e o conflito árabe-israelense. É essa? Essa aqui. Olha só, vai entrar na minha biblioteca particular, na sede do Instituto Rafsani. Depois eu vou querer dedicatória em todos. O impasse de 67, na Guerra dos 6 Dias. Aqui, olha só. E esses livros as pessoas podem comprar onde, André? Podem adquiri-los como? Esses dois livros que você acabou de mostrar, sim, na editora E-Realizações. Ok. E-Realizações. Ok. Só colocar o... E-Realizações. Isso. É a editora. Ou coloquem o nome do livro na internet e coloquem compra. Se não encontrarem, por favor, entrarem em contato comigo ou com a Stand With Us através das mídias sociais, que a gente vai encontrar uma forma das pessoas obterem esses dois livros. Maravilha. Então, com vocês diretamente é possível. É possível. E a Guerra do Retorno? A Guerra do Retorno... É como resolver o problema dos refugiados e estabelecer a paz entre palestinos e israelenses, que é um livro aqui. Essa a Guerra do Retorno. Essa é da editora Contexto, que também traduziu e publicou o quarto livro e está publicando o quinto também. Todos esses livros vocês podem achar também com a Stand With Us, está aparecendo aqui as redes sociais da Stand With Us. O que é antisionismo? Será que é uma nova forma de antissemitismo? Está aqui mais um livro traduzido pela Stand With Us. Eu recomendo todos, pessoal. Todos esses livros, vocês entrando em contato com a Stand With Us, canais digitais da Stand With Us, Instagram, Twitter, Facebook, o site e também as suas redes sociais. André Leist. Exato. As pessoas podem te encontrar encontrar André Leist no Twitter, Facebook e Instagram. Perfeito. Tem muitas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo ele é curto. Eu vou enviar elas diretamente para você Pode responder. enviar, vou responder com o maior prazer. Os nossos seguidores aqui e a tá nossa audiência. Essa sacola também eu vou guardar. Nossa eco bag, é uma eco bag. Olha só, personalizada. Muito obrigado, André. E então, só me resta te abençoar para que você continue assim brilhando, continue prosperando, continue sendo essa liderança querida dentro da nossa comunidade judaica, que Hashem te abençoe cada vez mais com muita saúde, para que através da educação e das nossas parcerias a gente possa plantar sementes e colher os frutos com saúde, com alegria e não perder a esperança por dias melhores que virão. Que haja a paz. Amém ve amém.
do seu coração, uma mensagem final para o nosso público. Gente, a educação é o caminho para a paz. Quanto mais a gente conhece sobre um assunto, menos radical a gente é. Então sempre procurem saber mais de qualquer assunto. Quanto mais a gente saber, menos radical a gente vai ser sobre ele. Obrigado.